No último sábado, eu fui comunicado pela Secretaria Estadual de Saúde, que entraram em contato comigo, a respeito de uma paciente que tinha sido dado positivo para a Covid. Né? Algumas pessoas também estranharam essa situação de por que uma paciente que está em São Luís tenha que ser notificada como sendo do município. O Serviço de Vigilância Sanitária, epidemiológica, desculpa, ele tem esse critério. Né? Você sempre que faz o diagnóstico de um paciente que ele é domiciliado em outro município, você tem que comunicar o município de origem, até porque a pessoa que está lá, ela está em tratamento, ela não é residente no município. E aí ele vai acabar voltando para o seu município de origem. E aí, além da questão da paciente em si, a gente tem a situação dos contatos, né? Entrei em contato com a família no sábado ainda à noite, né? E a gente descobriu que basicamente o contato que ela tem lá é o esposo e uma sobrinha, e que há mais de 30 dias eles não vêm aqui, né? Isso já nos deixa assim até certo ponto já mais despreocupado em relação a esse caso específico, né? Mas a gente não pode de maneira nenhuma baixar a guarda simplesmente porque o fato de que eles não estão aqui, que eles não estão vindo para cá ultimamente. Isso não quer dizer que a doença não esteja aqui, né? A gente está hoje, só adiantando um pouquinho a situação, com 3 pacientes dentro do hospital com suspeita, né? 2 que entraram ontem. A gente está observando que, infelizmente, no Brasil todo houve uma baixa na questão do isolamento. As pessoas estão deixando de ter um pouco mais de respeito pela doença, e isso tem um preço alto, né? Você passa aqui nas agências bancárias e casa lotérica. Eu passei ontem à noite observando, e ontem à noite já existia fila nessas portas. Hoje está um aglomerado sem fim, né? A gente está recebendo aqui notificações e pedidos por parte da OAB, por parte do Ministério Público, mas geralmente todo santo dia a gente tem feito filmagens e tem mostrado para a promotoria em que pé está a situação. Temos hoje um auxílio muito grande da Polícia Militar, que junto com a Guarda Municipal, com o Corpo de Bombeiros, com a Vigilância Sanitária aqui do município e os agentes de saúde estão fazendo orientação. Mas infelizmente, por R$600, por R$1.200, as pessoas estão jogando por terra tudo quanto é barreira sanitária, estão jogando por terra tudo quanto é orientação que está sendo dada e estão arriscando a vida. Já se cogitou a ideia de fazer uma barreira sanitária. É muito fácil você fazer uma barreira sanitária em Tuntum, em Santa Filomena, em Graça Aranha, em Gonçalves Dias, porque são municípios que só tem uma entrada e uma saída, tá? Aqui a gente vive num município que tem cortado por 2 BR, e fora isso você tem uma série de estradas vicinais. Então, por mais que a gente tentasse, e hoje no Brasil e no estado do Maranhão não foi feito ainda o lockdown, que é o fechamento completo. Talvez no dia que isso acontecer a gente consiga fazer isso nas fronteiras do município, mas o que você percebe é que o trânsito está correndo livremente, não tem como a gente fechar isso aí, né? O que a gente sabe por parte das empresas de ônibus é que elas estão, por determinação dela mesmo, e pelo fato de que tem uma quantidade pequena de passageiros circulando hoje dentro do estado, elas estão reduzindo a frota dela. Eu creio que no raio de 150 quilômetros mais ou menos, você não encontra nenhum hospital que esteja hoje com os funcionários utilizando as EPIs que a gente tem aqui, os EPIs que a gente tem aqui, e capacitado. A gente está fazendo constantemente a capacitação, até porque é uma orientação que o Ministério Público tem nos feito, é a questão de que os profissionais estejam capacitados, que estejam preparados para um eventual aumento no número de casos, e que, assim, eu até conversando com uma colega nossa, tem uma reportagem que diz que boa parte, em torno de 1/4 a 1/3 das pessoas que têm Covid são da área de saúde. Não quer dizer que obrigatoriamente, pelo fato de que elas trabalham no hospital, elas estejam doentes. O que quem trabalha no hospital tem é uma facilidade maior de fazer o teste. E, secretária, ainda sobre o enfrentamento da Covid aqui em Presidente Dutra, foi destinado um crédito extraordinário, segundo o portal da Transparência, de pouco mais de R$600 mil para o Presidente Dutra, justamente para o combate da Covid. Isso. De que forma essa verba está sendo aplicada? Isso, na realidade é assim, se você for observar, foi uma verba dobrada. Eles anteciparam um valor e dobraram o valor. Na realidade não são 600 e pouco, são 300 e pouco quando você pega. Continuamos, isso aqui é o item mais difícil que a gente está conseguindo encontrar hoje no mercado, até que a questão do álcool em gel já conseguiu dar
uma melhorada, mas as máscaras continuam sendo um item extremamente difícil de ser encontrado. O município continua fazendo licitação, a gente está tentando olhar a questão do respirador, mas não baixa de preço. Os respiradores, embora que a gente comprava há alguns anos atrás, alguns meses atrás aí, por 35, 40, 50 mil, de uma hora para outra foram para 200 mil reais. Então você fala assim, entrou 300 mil, mas se você pegar botar 200 mil só no respirador, é muito complicado, né? É uma vida, a gente tem que ver que medida que o governo pode fazer para tentar interferir na redução desse item tão específico hoje, tão primordial. Mas assim, a gente está tentando ver a questão da compra do respirador e os itens de EPIs, a gente está mantendo sempre o hospital padronizado. Inclusive, se você for observar, os ACS, os agentes de endemia, a Guarda Municipal que está trabalhando no enfrentamento, na tentativa de orientar essas pessoas nas agências bancárias e casas lotéricas, todos estão portando EPIs. E sobre os casos notificados, segundo o que foi divulgado, o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, já foram notificados aqui em Presidente Dutra 14 casos? Exatamente. Esses 14 casos são os casos que a gente tem suspeitos e que acabaram tendo descarte por tempo, né? E, na verdade, esse valor, quando for feito hoje, ele já vai ter um acréscimo, porque, como eu falei, de ontem para cá, a gente já teve mais 3 casos que estão hoje no hospital. Como suspeito? Como suspeito, porque foram pessoas que, fator idade, hipertensão, e houve um aparecimento de sintomas que são sintomas típicos, né? A questão da dificuldade respiratória, que é o primordial. Você tem a questão da tosse, né? A febre e um fator que as pessoas às vezes não se atentam muito, mas um fator que ele aparece em boa parte dos casos de Covid, que é a perda do olfato e da degustação. Você deixa de sentir cheiro e gosto. Então, se você tem uma situação em que você percebeu dor do corpo, quadro de diarreia, febre, dificuldade respiratória e perda de degustação e olfato, então é melhor você ter um pouco mais de precaução, procurar a rede pública, a rede municipal de saúde, certo? O hospital continua aberto, principalmente para esse tipo de situação, tá? E aí, se for o caso, porque você pergunta, por que não tem pacientes dentro do hospital? Temos. É porque dentro do fluxograma que a gente tem, a prioridade é, primeiramente, se você tem condições de fazer o isolamento em casa, faça em casa. Houve uma piora, houve algum tipo de situação em que você acabou piorando, então a gente parte para o hospital. E se dentro do hospital do município tiver uma piora, aí você parte para o hospital do estado, o macro regional.